a mim, olhar em teus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era bonito, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infindo. Estamos aí informando os seus seguidores que aí. Francine entrou aí, tá de aniversário hoje, parabéns, Deus te abençoe. Logo mais nós oramos por você, fica ligadinho aí que logo logo a gente ora por você aí. Minha filhota. Ouvindo, possam ser abençoados e tocados pelas tuas poderosas mãos. Receba, Deus, por misericórdia, os louvores que ofertamos a Ti para a glória do Teu nome. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos começar louvando ao Senhor.
Edgar gosta de causar, Edgar, né? Eu não acredito que não esteja chegando, não. Será? E seu telefone tá lá em cima? Nossa. Ué, não carregou. Você tá travado? Deixa no 3G no celular lá. Ele entrou. Duda, vai lá fora pra poder ver se tá. Bota no 3G lá. Só de 3G escondido. Tá usando, reconectando. Informe aí, o áudio tá chegando pra vocês direitinho agora? Responda aí com joinha, por favor. Tá chegando. Ah, chegando. Agora foi, né? Então tá, então vamos começar a adorar o Senhor? Adorador por excelência? Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser o melhor. Obrigado, hein? De mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência.
um adorador. Transforma o nosso ser, transforma nossas vidas, Deus, nosso caráter, nossa maneira de ser, para que possamos cada dia de forma melhor te ofertar, Senhor, adoração. Glória a Deus, receba a adoração que os teus filhos oferecem a Ti, Pai. O hino da vitória? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Chama este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho. Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Chama este homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abriu o mar. Não
homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Aleluia, glória a Deus. Não existem barreiras que o nosso Deus não possa romper. Não existem muralhas que permaneçam de pé diante de um povo que exerça a sua fé no Senhor. Não existe mar vermelho, não existem muralhas, não existe exército. O que você não pode fazer é recuar, é exercer a tua fé e usar aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Porque eu tenho por certo que Deus tem vitória para a tua vida. Glória a Deus. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, aleluias, glória a Deus, ser propício a nós e vem neste lugar, ser propício a nós e vem neste lugar, vem com teu fogo, vem com tua glória. Nós vamos cantar de novo. Nós vamos lá no início. Eu quero que você aí do seu lar faça dessa canção uma conversa com Deus. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu tenho por certo que Deus tem renovo para a tua vida onde você está. Então eu quero que você adore o Senhor, tiver que chorar, chore, rasga a tua alma. Mas peça o renovo de Deus, o fogo de Deus para a tua vida, porque eu sei que Deus tem fogo para o teu altar aí onde você está agora. Então ore a Deus, coloque a lenha no altar, meu filho, e deixa Deus chamuscar fogo aí, na tua vida, no teu coração, para que a chama do Espírito Santo volte a queimar no teu peito. Então eu quero que você faça dessa canção um louvor. Então cante conosco. Meu coração quer tua presença, meu coração quer te adorar, ser propício a nós e vem neste lugar. Ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar.
quer a tua presença agora. Meu coração quer te adorar, ser propício a nós e vem neste lugar, ser propício a nós e vem neste lugar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Fazer novo, vasos novos pra te adorar. Vem com teu fogo, vem com tua glória neste lugar. Fazer novo, vasos novos pra te adorar. Traz renovo, vasos novos pra te adorar. Aleluia, glória a Deus. Oh Pai, precisamos da tua presença. Reacenda a chama no coração dos teus filhos, Deus, que porventura tem passado por momentos tão difíceis. Por conta dessas situações, muitas vezes já não tem mais força para orar, para buscar a tua face. Então venha, Deus, com o teu renovo nesta noite, renova os corações. Que a chama do teu Santo Espírito volte a queimar no peito dos teus filhos. Oh Deus, o anseio por buscar a tua face, o anseio por sentir a tua presença, renova em nós, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vem na voz. Hoje alguém falou teu nome para mim, Que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Aleluia. O sorriso que havia em seu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tu
açoitado pelos vendavais. Chora peito, grita alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê e diz: filho, vou te socorrer. Do pó e da cinza eu vou te levantar. Sou o teu Deus, é só meu nome. Sei que os sonhos se perderam no caminho. Estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Vou abençoar você. Vou abençoar você. Aleluia, glória a Deus. Receba a bênção do Senhor para a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Eu quero. Também quero. Sim. Louvo a Deus pela essa oportunidade que Ele nos concede, né? Tanto quanto especial podermos nos reunir para adorar o Senhor, né? Mesmo que ainda distantes, não podendo estar juntos, né? Como congregação, mas somos um corpo unidos em Cristo, né? Então, de qualquer forma, é uma alegria podermos adorar o Senhor em comunhão junto com vocês. No domingo de manhã, né, eu disse para vocês sobre uma proposta, né, que nós estávamos começando a levantar a respeito de dúvidas, né, que às vezes alguns irmãos têm com relação a algum texto bíblico sobre determinado assunto e muitas vezes tem vergonha de perguntar ou realmente não conhece. E aí eu pedi para que me mandassem algumas dúvidas, que aí na medida do possível nós iríamos ministrar em cima disso, né, ou criar alguns estudos e tal para algum outro momento. E aí hoje nós vamos ministrar a palavra do Senhor, já tirando uma dúvida, né, de uma das questões que nos foi enviada, a respeito do que acontece, né, com a gente após a morte. Eu tenho certeza que é dúvida de alguns aí também, né, e é importante a gente saber desses detalhes da palavra de Deus, porque muitas vezes nós convivemos com pessoas de determinadas religiões e às vezes nós somos abordados, né, com esses assuntos, ou até mesmo pessoas não crentes que têm dúvida, e aí nós precisamos estar aptos a poder esclarecer. Então nós vamos falar um pouquinho hoje sobre esse pós-morte, o que acontece depois após descermos à sepultura, né? E falar da nossa bendita esperança, né? A esperança da Igreja do Senhor, uma esperança que nos foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e nós temos essa bendita esperança e aguardamos a confirmação dessa bendita esperança, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto e tirar dúvidas. Então, assim, se você tem algum assunto que você tem determinada dúvida, nos manda pelo WhatsApp, eu mando no direct aí da igreja, ou pro do meu Instagram, que aí nós vamos preparar alguma coisa aí para poder ministrar a palavra do Senhor em cima disso, para poder esclarecer essas dúvidas, caso vocês tenham. E hoje, nós vamos fazer a leitura bíblica no livro de Lucas. E aí nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Se você tiver a Bíblia perto de você, se é do celular, né, para você não ter que deixar de acompanhar aí, então você abre a Bíblia para poder acompanhar os versículos. Lucas 16, e aí nós vamos conversar a partir do verso 19.
19 ao 31, né? Vai ser, é o texto todo, né? E aí nós vamos conversando algumas coisas. Se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta no meio aí, vocês podem mandar pergunta que nós vamos ler aqui e vamos tentar esclarecer. Eu não quero que vocês saiam daqui com dúvidas. Essas coisas a gente precisa saber. Esse assunto, principalmente porque existem diversas outras religiões e seitas que usam bastante este assunto para pregar diversos fatores, como a volta aos espíritos, né, almas, pessoas que consultam os médiuns, né, para poder conseguir falar com algum parente que se foi, o retorno dos mortos, né, você morre e aí você reencarna, né, numa nova pessoa, em outro lugar, de uma outra forma. Então existem... Seja bem-vindo, Ted. A Ted está no celular da Vanessa, né? Tá sentindo sua falta, Ted. A Aline também. Já tinha algum tempo que estava sumida. Minha sogra também, seja bem-vinda. Então, assim, são algumas religiões e seitas que costumam usar esse assunto. Então nós vamos tentar esclarecer isso da melhor forma possível para que não haja dúvida no coração de vocês. E quando vocês forem questionados, porque é uma questão que muitas vezes pessoas de serviço, pessoas próximas a nós perguntam e tem essa dúvida: o que vai acontecer depois que tombarmos, né? Depois que irmos à sepultura? Antes de nós entrarmos na palavra aí, o Antigo Testamento, a gente conhece a história e sabe bem claro que Deus instruiu o povo e conduziu o povo a sacrifícios de animais, né, de cordeiros e de pombos. E aí havia um sacrifício anual que era chamado de sacrifício da expiação, que era para cobrir os pecados do povo. O animal, ele tinha uma função de substituição, de substituir a morte do homem. O homem pecou, se o homem pecou, ele era digno de morte. Então, Deus criou esse artifício, quer dizer, uma sombra do que havia de acontecer no futuro com o próprio Cristo, mas o animal ali substituía a morte do homem. Só que a morte daquele animal, ele não retirava, ele não tirava o pecado do homem, ele apenas cobria o pecado do homem. Então esse é o primeiro ponto. O homem morreu, nós estamos tratando agora de pessoas que morreram antes do sacrifício de Cristo, né? Depois do sacrifício de Cristo, a gente sabe que nós temos o sangue do Cordeiro que nos purifica, nos lava de todo o pecado. Mas antes, aqueles que morreram antes de Cristo, o que acontecia com eles, né? Então assim, nós temos essas mortes de animais que cobriam o pecado. E aí nós temos, por certo, e conhecemos que existe um céu preparado e é habitado por um Deus santo. E para adentrar esse céu, necessário é ser santo, ser transformado. E aí só consigo entrar no céu mediante o perdão dos meus pecados. E o meu pecado ele só é retirado através do sangue de Cristo, né? Nós temos a remissão e a lavagem dos nossos pecados, ele nos torna puro, né? Alvos como a neve, brancos como a neve. E antes da morte de Cristo, eles tinham os animais que cobriam o pecado. E aí, quando essa pessoa morria, todos nós conhecemos, né? Os nossos heróis da fé, Davi, Abraão, Isaac, Jacó, tantos personagens bíblicos que viveram em obediência a Cristo, né? Que viveram obediência ao Senhor, ao Deus de Israel. Ao tombarem, nós temos o chamado Hades, né? Já no grego, Hades, né? E o Seol no hebraico, que era um lugar onde havia dois compartimentos, onde nós vamos entrar aqui no texto bíblico, né? Nós já vamos ler logo logo. E havia dois compartimentos, um chamado Seio de Abraão, que é onde iam os irmãos que criam em Deus, nossos heróis da fé, e tantos outros que tomaram crendo em Deus, iam para o seio de Abraão.
né? E os que não criam em Deus, né, desde a época de Noé, quando Noé pregou, dizendo que haveria uma inundação, que ele estava construindo a arca e toda a população foi dizimada por não crer, né, estão também neste lugar, também chamado lugar de tormento. Todos os dois ficavam no Hades, tá? No mesmo local. Tanto é que nós vamos agora para a palavra de Deus para tentar entender que lugar é esse, como se comportavam as pessoas, como se comporta a minha alma e o meu espírito após a minha morte, como se comportava antes da morte de Cristo e após a morte de Cristo. Vamos lá para o texto bíblico. Diz assim, olha, a partir do verso 19. Jesus disse: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino. Deixa eu só mudar a versão aqui, que eu quero a NVI hoje. Tá. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Aqui já quero deixar um adendo para vocês, que muitas religiões costumam dizer que isso aqui é uma parábola, né? O que é uma parábola? Era um fato que Jesus contava, que era próximo ao povo, né? Assuntos que o povo conseguiria entender, né? Mas que não necessariamente fosse verdade. Ele usava fatos para trazer uma verdade, mas não que necessariamente aquilo haveria ocorrido. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, por exemplo, né? Era uma parábola, não era real, não aconteceu aquele fato real. Ele usou aquele momento para trazer uma mensagem para o povo. Nesse caso aqui, nós temos nomes próprios, como é o caso de Lázaro aqui. Então isso aqui é um fato real que Jesus estava trazendo, tá? Então, Lázaro era colocado, né, no portão desse homem rico, e aí no verso 21, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. No verso 22, chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. A esse junto de Abraão aqui, entendo como um seio de Abraão, o lugar, né? O rico também morreu e foi sepultado. Verso 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. E aqui nós temos algumas informações importantes. Olha só. O mendigo morreu, Lázaro morreu, e o rico também morreu. O rico, ao chegar, ele estava sendo atormentado, porque ele estava no lugar de tormenta, né? Então, assim, o primeiro fato que nós temos aqui, que é um lugar de consciência. Após a morte, nós temos consciência total do que está acontecendo, né? Então, ao contrário de que outras religiões, ou até mesmo igrejas costumam pregar, adventista, por exemplo, que diz que quando nós morremos, nós entramos num estágio de dormência, né? Total de alma e espírito, que você não tem consciência, você fica ali no estado total de dormência, aguardando o dia do Senhor, né? A volta do Senhor. Mas aqui com esse fato, essa história que Cristo trouxe, a gente vê que é bem real. Existe uma consciência pós-morte, né? É como se fosse uma sala de espera, né, da consumação dos fatos, mas que você já tem consciência do que está acontecendo. E quem morreu sem Cristo já está num estado de atormentação, já é atormentado. Ó, no 23 de novo, ó, no Hades, onde estava sendo atormentado. Isso era o rico, né? E não pelo fato de ser rico, não é isso. A Bíblia não condena a riqueza nesse ponto, né? Não pelo fato de ser rico, mas pelo fato de ter vivido uma vida desregrada longe do Senhor. E aí ele olhou para cima. Então ele estava num lugar onde ele conseguia olhar para cima e enxergar Abraão e Lázaro ao seu lado, né? Ele conhecia Lázaro. Então, assim, nós percebemos aqui que era o mesmo lugar. O seio de Abraão estava um pouco acima, né? E onde esse rico estava era um lugar de tormento, estava um pouco mais abaixo. E aí nós temos então um fato real que acontece, né?
o rico sendo atormentado, ele olha para cima, vê Abraão e Lázaro. E agora ele pede, ele faz o pedido a Abraão. Olha aí, no verso 24. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então, queridos, morreu, não tem retorno, não tem volta. Deitamos, né, na sepultura, nós temos dois destinos. Ou nós vamos para o paraíso, ou nós vamos para esse lugar de tormento. Embora ainda seja transitório, né, porque ainda haverá julgamento. Mas já é um lugar de tormento. Você vê que o homem aqui estava sofrendo, né? Eles estão sofrendo muito neste fogo. Então já é um lugar de tormento. Mesmo ainda não sendo o dito inferno. É só um lugar transitório. E Abraão estava, e Lázaro estava no seio de Abraão. Com Abraão, tanto é que a situação de Lázaro era outra. A ponto do quem estava atormentado lá pediu: ó, seguinte, molha a ponta do dedo aí e molha a minha língua aqui por conta da tormenta. Eu não estou aguentando a tormenta. E aí ele diz assim no verso 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você em sofrimento. Então nós temos dois aspectos diferentes acontecendo aqui. Nós temos o rico em tormenta e Lázaro sendo consolado. Então nós temos aqui consciência total do que está acontecendo. Então assim, não pense você, né, a gente tem muito costume de ouvir dizer por aí, quando qualquer pessoa morre, né, é dito assim: que Deus o tenha em bom lugar, né? Eu espero que você nunca tenha dito e não diga isso, né, que Deus o tenha em bom lugar. É triste quando você vê uma pessoa que estava afastada, ou que por conta de um coração duro não se rendeu ao Senhor, e aí a morte bateu na porta e levou essa pessoa. É triste para a gente que tem essa consciência, principalmente nós, servos de Deus, quando temos alguém próximo a nós que desce à sepultura sem reconhecer Jesus como Salvador. Justamente porque nós conhecemos essa verdade. E acaba que isso nos machuca um tanto, porque a gente sabe da situação que essa pessoa partiu. Então, assim, existe um sofrimento nítido para quem parte sem o Senhor. Mesmo ainda não havendo condenação, mas existe um fato de consciência real do que está acontecendo. Então, assim, não cai nessa lorota que se diz aí que Deus o tem em bom lugar, né? Se partiu com o Senhor, consciente, tendo o Senhor como seu Salvador, servindo ao Senhor, com certeza está no lugar de consolo, como Lázaro estava aqui, no lugar de consolo, sendo consolado, e enquanto o outro estava em tormento total. E aí diz assim, aí ele diz assim que havia um abismo, né, que não havia como ser transpassado, nem o rico que estava aqui poderia passar para o lado de lá, nem o Lázaro que estava do lado de lá poderia vir para o lado de cá. Então a gente vê que era uma mesma região em que estava tanto o lugar de tormento quanto o seio de Abraão. Eles estavam no mesmo ponto. Só que havia um abismo que os separava. E aí ele continua dizendo assim, olha, no verso 27, ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. E aqui nós temos mais uma prova da total consciência que se tem pós-morte. Tanto é que o rico não queria que a sua família fosse para lá. E ele também não questionou o fato de estar lá, porque ele tinha consciência do porquê que ele estava lá. Isso também é muito importante. Ele tinha a convicção do porquê que ele estava nesse lugar de tormento. Ele sabia que ele não tinha andado com o Senhor e os atos que ele havia cometido. Foi o que conduziu ele para esse lugar de tormento. Então, tanto é que ele não questionou.
Ele poderia ter tentado buscar uma defesa, de alguma forma, para dizer que ele poderia, de repente, escapar daquele lugar. Ele nem tentou se defender, porque ele sabia e tinha o estado de consciência que ele realmente, por conta dos atos dele, ele deveria estar lá. Só que agora ele queria um escape para a sua família. Né? Ele pediu, vê se tem como Lázaro voltar e agora pregar para minha família, levar essa palavra para minha família, dizer que realmente isso é real, que isso existe e que eles podem escapar dessa situação. E aí Abraão respondeu para ele no verso 29. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E aí ele replicou, não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então deixa bem claro aqui o seguinte, morreu, temos dois destinos, né? Ou estamos com Deus, aguardando no paraíso, já sendo consolado no estado de consciência também, ou estão neste lugar de tormenta, também aguardando o julgamento. Estando já neste lugar, não existe retorno, tanto é que ele pediu para que Lázaro voltasse, tinha essa possibilidade de Lázaro voltar. Morreu, não existe retorno. Então, assim, dois fatos que a gente precisa deixar bem claro que você precisa ter na consciência. Cuidado, quando você vê alguns programas de televisão, reportagens, desenhos, principalmente para crianças. Há pouco tempo eu assisti um desenho, acho que o mexicano, Festa no Céu. Festa no Céu. Que é uma cultura mexicana, né? De que quando as pessoas morrem, seus espíritos permanecem, né? Ativos dentre os vivos, e conforme você vai se esquecendo dessa pessoa, o espírito vai se apagando até sumir, conforme a memória dele vai se apagando. É uma cultura que eles pregam. E aí, às vezes, eu tenho uma criança minha, um filho meu, na frente da televisão, absorvendo isso. Né? Novelas, às vezes reportagens, psicografia, por exemplo. Né? Às vezes uma mãe desesperada, um pai ou alguém por algum remorso, aí vai procurar um médium porque quer ouvir esse parente que partiu. E aí nós vemos pela palavra de Deus, que nos deixa bem claro, que não existe essa possibilidade. E aí você me pergunta assim, mas quando esse médium supostamente incorpora essa pessoa, ele traz à tona coisas que essa pessoa viveu, né, segredos que só essa pessoa sabia, né, particularidades. Nós sabemos que nós vivemos uma batalha espiritual diária, né? E tudo que nós falamos e vivemos, somos acompanhados 24 horas, tanto pelos céus, quanto pelo inferno. Então nós somos acompanhados o tempo todo, seja por anjos ou seja por demônios, né? Que nos acompanham e sabem dos detalhes. Então tudo que você diz, tudo que é expressado por você, isso é acolhido pelo reino espiritual. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que falamos, com palavras de bênção, com palavras de maldição, tudo isso é acolhido. Então assim, quando nós vemos esses médiuns, que supostamente incorporam esses demônios, né? Trazendo esses detalhes, segredos, justamente por isso, porque eles acompanham e sabem. E aí essas pessoas são ludibriadas e acreditam que realmente é um parente seu que partiu e que está falando através da psicografia, através desse médium lá que está sendo usado. Mas a palavra de Deus deixa bem claro. Morreu uma única vez. É dado agora o juízo. Não tem meio termo, não tem retorno, não tem reencarnação, né? Eu não vou voltar numa outra criança, não vou voltar no animal, né? Não vou voltar num cachorro, num cavalo. Morri, partiu, tenho estado de consciência e vou para este lugar, né? Antes da morte de Cristo, vocês viram aí que o ambiente era o mesmo, né? Todos no Hades, só que existiu o seio de Abraão, né? Mais acima, tanto é que ele olhou para cima e clamou, né? A Abraão. E o lugar de tormento.
Só que quando Cristo veio, né, ele veio para mudar essa história. Cristo agora morreu. Nós tínhamos até então os animais que cobriam a iniquidade do homem, morriam no lugar do homem, porque quem cometeu o pecado era digno de morte, e o animal morria no lugar do homem. Só que cobria apenas o pecado. Cristo veio agora para nos dar a oportunidade de nos tirar o pecado. Porque o fato da morte do animal só cobrir não dava ao homem o direito de entrar no céu. Vocês estão entendendo por que esse seio de Abraão ainda não era no céu? Porque o animal ele só nos dava a oportunidade de cobrir o pecado. E para entrar no céu nós precisamos ser transformados, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Então por isso que o seio de Abraão ainda era nesse patamar, né? Não estava no céu, porque não havia santidade, não havia transformação, não havia condição de retirada do pecado. Cristo agora veio, morreu por nós, substituindo agora o animal, né? O cordeiro que era morto, e agora veio o cordeiro vivo de Deus. Morrer na cruz, para numa única morte e de uma única vez, tirar, arrancar o poder que o pecado exercia sobre o homem, nos dando agora o direito de salvação. Acredito que vocês tiveram a oportunidade de ouvir. Se não tiveram, logo o pastor João traz essa mensagem nova a respeito da ressurreição de Cristo, né, quando ele morreu e que estava justamente nesse lugar de tormento, né? Cristo foi para esse lugar de tormento justamente porque carregou sobre ele os nossos pecados, e por ser pecador ele não tinha como ir para o lugar de consolo. Por ser de Abraão, ele foi para o lugar de tormento. E aí houve um episódio fantástico, mas eu não vou entrar nos detalhes, né? O pastor João até ministrou sobre isso. Mas ao terceiro dia, né, através do poder, que Paulo deixou bem claro e Pedro também traz isso, através do poder do Espírito Santo, Cristo tem os seus grilhões quebrados, né? O poder da morte ali foi aniquilado por Cristo, né, que ele exercia ali. E a palavra de Deus diz, lá em Efésios, abre comigo aí, Efésios 4, de 7 a 10. Deixa eu encerrar essa, para você entrar na outra. Ah, tá. Cair em cima do seu, Nós vamos derrubar a live aqui e entrar de novo, tá? Por conta do tempo aí. Então já conecte na próxima aí. Enquanto nós vamos abrindo Efésios, capítulo 4, do versículo 7 ao 10.